vai girar em torno de uns 10 minutos, essas primeiras partes iniciais, e logo depois eu venho com a apresentação da parte prática, né, que eu vou fazer, né, demonstrar o funcionamento de uma thread por meio do código Java, por meio de talvez até eu demonstre sobre deadlock e também sobre um pouco de semáforo, né? É que são assuntos muito extensos, eu vou tentar não me prolongar muito aqui. Certo, vamos começar? Certo, o que são threads, né? São nada mais do que pequenos processos executados em paralelo, ou seja, são como se fosse, aqui no caso, né, a gente tem, nessa imagem ela representa bem isso, ela tem essa parte aqui é o espaço do usuário, essa daqui é o espaço do kernel, a gente tem o núcleo, né, e aqui é a criação dos processos, né. Essas linhazinhas dentro de cada processo, que são representadas por esses círculos, né, são nada mais do que as threads, ou seja, o que essa imagem está representando, né, que dentro de um processo, o processo pode se dividir em várias threads, né, ou seja, ela pode se dividir sei lá, eu inicio um processo, seja lá para o que for, dependendo da programação que eu fizer em cima desse processo, ele vai se dividir, vai rodar várias threads ao mesmo tempo, né, em paralelo. Vão fazer o que tem que fazer e vão retornar com algum tipo de recurso, algum tipo de dado, né, aí eu finalizo o processo. A gente tem também o compartilhamento de dados, né, o que a gente chama aqui de recurso, né, uma thread vai fazer determinada coisa com o recurso de outra thread. Então, inclusive, isso que dá um problema, né, que isso pode vir a ocorrer um problema chamado de deadlock, eu vou falar logo depois, né? Uma das principais características que a gente percebe, né, da thread, por que a gente faz as threads, né, seria por conta da rapidez, tanto aqui na rapidez da criação, quanto na execução e também no término dela, no fechamento dela. É muito por conta disso que é possível a gente fazer, né, elas são rápidas assim por conta de rodarem em paralelo. Cada uma roda em um núcleo diferente. Tem algo que pode ocorrer entre elas, que é o deadlock, né? Que pode acontecer, uma das causas dela, o compartilhamento de dados. Eu vou falar um pouco melhor, né, sobre deadlock depois. E justamente uma das causas, né, que podem corrigir, né, não curar teoricamente, né, fazendo aspas aqui com as minhas mãos, porque não existe cura, não existe uma correção, existe uma prevenção contra os deadlocks, que são os semáforos, que são uma espécie de controle das threads. Eu vou falar também um pouco sobre ele depois. Aqui a gente tem, né, as informações a gente está comparando um pouco threads de processos, né, porque threads são bem parecidos com o processo, só que threads são a divisão do processo, né, que acaba rodando em vários núcleos. Justamente por causa disso, justamente por causa disso que elas são tão rápidas. As threads elas podem se dividir, né, entre threads, e não necessariamente todas as threads, no caso, não necessariamente todos os processos, perdão, vão se dividir em threads. Não é exatamente uma ordem, não é exatamente um padrão. O processo, um processo ele vai ter que se dividir em threads. Não precisa. A gente usa as threads como uma ferramenta. Aqui, né, a gente tem uma comparação de threads e processos, a gente tem a troca de contexto, né, a do threads é mais parcial, a do processos é mais completa. A gente tem o tipo de comunicação, né, uma inter-threads, outra inter-processos, cada uma no seu campo. A gente tem os suportes a SOs, né, no caso as threads, como elas são mais atuais, né, porque antigamente os computadores só tinham um núcleo, então não tinha nem como pensar em rodar em threads. Por isso que justamente os SOs que rodam também são os mais atuais, né? Os Linux, os Windows da vida, eles só rodam os SOs que rodam são os mais atuais, né? Já que roda processo, né, praticamente todos. E a mesma coisa para a linguagem de programação, né? Para a gente conseguir criar uma thread com as linguagens de programação são somente as mais recentes. Processos, todas praticamente.
Aqui a gente tem um sistema multithreading, né? O multithreading não é nada mais do que o limite, a limitação que o SQL vai dar para você conseguir executar várias threads. Porque justamente elas rodam ao mesmo tempo e não é todos os sistemas operacionais que vão simplesmente deixar todas as threads executarem todas ao mesmo tempo. Não, tem que limitar. Não tem, porque cada sistema operacional especifica um limite. Não tem como. Não tem como. Se você colocar com uma thread, várias threads para rodarem ao mesmo tempo, sendo que o SEO não suporta, o SEO não começa nem a rodar. Ele já interrompe logo. Aqui cada multithread tem uma forma independente de execução. Uma coisa importante, não é porque elas são independentes que elas não vão compartilhar recurso. A única interação que elas vão ter é de compartilhamento de recursos. Isso é algo que pode acontecer. Aqui a gente tem os 3 tipos de multithreading, né? A N para 1, que talvez seja a mais famosa. Um processo abre várias threads. Aqui a gente tem a mais incomum, que é um processo abre uma thread. E aqui, né, quando a gente tem um tipo de compartilhamento muito mais amplo, que são várias threads, vários processos abrem várias threads, né, controlam várias threads. Aqui a gente tem os benefícios, né, de cada uma das threads, né. Qual que é o benefício? Qual que é o principal slogan? Né? O slogan de criar thread. Por que você vai criar uma thread? Né? Eu sou programador, por que eu vou criar uma thread? Você vai criar uma thread justamente por causa do tempo. Se você fosse montar um slogan para thread, seria isso, tempo. Porque criar várias threads é muito mais fácil e muito mais rápido do que você criar um processo. No caso, né, você cria um thread, uma thread é bem mais rápido do que um processo, a execução dela é mais rápido. E também, né, justamente porque elas rodam em paralelo. E também existe como ponto forte na comunicação entre elas. Contanto que você faça bem feito no seu código, né, a comunicação entre as threads é muito importante, ajuda muito, dependendo do que você for fazer para a aplicação. Isso também vem a um melhor tempo de resposta, né? A velocidade delas é o principal benefício. Bom, aqui a gente tem deadlock. Como eu disse para vocês antes, é como se fosse um impasse. É sempre quase que um exemplo clichê, mas que causa um bom entendimento. É o conceito de trânsito, né? Um carro tá tapando o outro, que tá tapando o outro. Nada anda, é um trânsito, é um impasse. É mais ou menos isso que acontece. Mas como que exatamente acontece? Acontece o seguinte, né? A gente tem aqui uma thread, né, chamada P1. Ela precisa de um recurso, esse daqui, o R1. Esse recurso ele pertence ao processo, à thread 2. E essa thread 2, ela precisa do recurso 2. Esse recurso 2 está, no caso, pertence à thread 1. Entende? Tem um tipo de. Tem um tipo de. Tem um tipo de fechamento aqui. Não tem como. É um travamento quase. Não tem muito como você sair disso. Ele entra em deadlock. Ele praticamente vai estar em execução infinitamente. O único jeito ele vai estar rodando infinitamente. O processo fica em execução até que ele seja forçado a ser fechado, né? Então você vai ficar com ele rodando infinitamente até que você vá lá e feche ele. Ou, né, existem os tratamentos, né? Aqui, como eu tinha falado antes, não existe uma correção, existe o tratamento. O tratamento pode ser feito de 4 formas, né? Tem o algoritmo do avestruz, né, que a gente chama. Sabe quando o avestruz ele olha para alguma coisa, sente um medo e enfia a cabeça debaixo da terra? É mais ou menos isso. O SEO ele vai ignorar totalmente o problema e continuar a execução infinita. Ele não vai estar nem aí para quanto recurso ele pode perder com isso. Ele vai executar. Aí que ele também vai tentar detectar e recuperar os dados possíveis, né? Outra forma, talvez até a mais correta. Aqui tem essas duas que, né, só de ter a palavra forçada já causa um certo arrepio, porque a gente tem a recuperação forçada por recurso, ele vai tentar fechar o recurso, fazendo assim, forçando também o fechamento da thread, destruindo o deadlock. Porém, né,
você pode acabar perdendo dado com isso. É a mesma coisa com o processo. Em vez de você travar o recurso, você trava o processo, finaliza ele. Certo. E com isso a gente tem uma das formas que você pode fazer para conseguir tratar, né, as threads, que são os semáforos, né? Eles são usados para controle de threads, né? Um semáforo você pode entender aqui, né, fazer analogia, metáfora com o que a gente tem também no trânsito. Eles servem como tipo de controle para as threads, né? Qual thread que vai pegar determinado recurso, quantas que ele aceita para usar esse recurso ao mesmo tempo e depois eles soltam, né? Aqui eu fiz uma analogia até com fila, né? Que no caso um dos exemplos que eu vou dar, né, de uma corrida, que no caso vem uma thread, ela ela entra no semáforo, ela faz o que tem que fazer com o recurso que tem dentro desse semáforo, né? Aí ela solta. Assim que ela libera, ela aceita outra thread para entrar. A segunda. Aí a segunda thread faz o que tem que fazer, libera a thread. É mais ou menos isso que eu vou fazer. Aqui também a gente tem, né, a questão do sequencial contra o concorrente, porque existe um programa sequencial, que é o seria mais ou menos a questão dos processos, né, os processos que são apenas um processo que é executado de uma única vez linearmente. E também existe o concorrente, né? O concorrente é quando você tem vários, eles rodam em paralelo, né? É mais ou menos essa analogia que dá para fazer com as threads. Cada thread meio que tem uma concorrência com a outra. Não necessariamente pegando o sentido real da palavra concorrência. Elas vão concorrer com questão do semáforo e tudo. E por enquanto é isso. Vamos agora para a parte prática. Ok, gente. Continuando agora. Agora vamos para a parte prática, né? Eu já estou com o código aqui, já estou com as classes aqui montadas, né? Para esse exemplo a gente vai precisar só de duas, uma que vai ser a main, eu chamei de menu, e a outra a de controller. Aqui eu já tenho uma base pronta aqui do código, eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que está acontecendo, né? Aqui de início eu importei a biblioteca Semaphore, mas no caso vai ser para uma demonstração do semáforo, não vai ser exatamente agora. Aqui a classe, void, tá. Aqui eu criei um for e eu coloquei para ele rodar o laço, o número de threads que eu vou precisar para isso, né? No caso aqui eu coloquei, eu tô usando 4, né? 4 threads. Aqui eu crio, né? Thread t igual a new thread controller, né? Toda thread, quando a gente cria, ela tem um ponto start, ou seja, vai ser a partir daqui que as threads vão iniciar. Você dá um t-start, ela inicia. Aqui eu fiz a chamada do thread controller, né? E passei a variável i, porque a gente vai usar o i daqui como um id, para a gente saber exatamente qual thread foi iniciado e qual delas chegou no final. Vindo para cá agora, a gente... aqui eu fiz outro import, mesma coisa, do semáforo. Aqui o importante, sempre quando você for fazer uma classe de thread, você tem que fazer um extend de uma thread. Extend thread, significa que aqui, tudo que tiver daqui para baixo vai ser usado como uma thread. Vai ser usado para uma thread, né? Aqui eu crio a private id, né? Aqui o construtor, this id igual a id. Aqui eu criei a public void run. A run, ela também é uma parte das threads. Sempre que você colocar run, elas vão iniciar a partir daqui. Carro, aqui no caso eu coloquei a função do carro iniciando. Aqui na carro iniciando eu coloquei ela para colocar o ID do carro, que o carro começou a andar, né? Certo. Vamos dar uma executada aqui. Aqui eu tava só testando, né?
Ó, percebo que cada vez que eu for executar, vai ter uma linha diferente. Talvez até venham iguais, né? Porque sendo 4 carros, a chance também é grande. 2, 1, 3, 4. Sempre que eu for executar, para elas partirem praticamente do mesmo ponto, porém elas são executadas em paralelo, sempre existe a tendência delas nunca acabarem enfileiradas, sabe? Elas são concorrentes nesse caso. Cada uma inicia do mesmo ponto, mas cada uma finaliza de um ponto diferente. Porque uma pode acabar sendo mais rápida que a outra. Aqui ali deu igual, né? Não é possível agora também. Certo. Agora vamos fazer agora o semáforo. Certo. Vou fazer agora um controlezinho pro semáforo. Aqui em cima do for, eu vou criar um semáforo igual a new semáforo. Assim, aqui eu vou criar uma nova int, uma variável. Do tipo permissões. Vou deixar aqui só para vocês entenderem, né? Aqui eu vou deixar 4 e eu vou colocar permissões aqui. Tá legal, mas o que são essas permissões? Essas permissões são o número de threads que podem acessar ao mesmo tempo o meu semáforo. Que elas podem passar, né? Ela aceita apenas 4. Por exemplo, se eu colocasse 8 threads, só entrava 4 e as outras 4 teriam que esperar. Nesse caso, como eu só tô demonstrando, não necessariamente eu vou precisar realmente parar ou então dividir um recurso. Eu só quero mostrar o carro parando, andando, essas coisas. Tá. E assim, aqui agora a gente também vai passar o semáforo junto com o i. Tá, ele tá dando erro por conta daqui. Eu vou ter que criar uma private semáforo. Passei primeiro a semáforo, né? Isso. Tá. Vai ser igual a semáforo. Pronto. Bom, aqui na run agora eu vou ter que criar né, um try catch. Vai ter que ser um exception. Print stack trace.
O que eu vou tentar aqui? Eu vou criar duas novas funções. Vou criar um carro para, vou fazer para parar ele. Aqui embaixo eu vou criar o semáforo ponto acquire, significa que é o sinal verde, né? Daqui para baixo o carro tem o semáforo acquire e o semáforo release. O semáforo acquire ele vai servir para a porta de entrada pro semáforo. É aqui que as permissões vão valer, né? As permissões aqui que eu dei que eu dei 4 permissões. As permissões vão... Errinhos. As 4 permissões que eu dei ali são as 4 permissões que eles vão começar a partir daqui. Então seria aqui, né? Que eu dei o exemplo. Se fosse 8 threads, as 8 viriam aqui. Só 4 passaria aqui. E só 4... Aqui eu vou colocar logo a fine ali do release. Semáforo.release. As 4 entrariam aqui e sairiam aqui. A partir do momento que a última sair aqui, já entra as outras. Certo. Assim, aqui eu vou colocar agora um carro anda também. Porque aqui, né? Como a gente vai simular um trânsito, que é o exemplo clichê que eu tinha falado, né? Da parte falada, o carro para aqui, semáforo, carro anda, release, saiu. A gente vai criar private void carro para vai ser só sysout mesmo aqui. Deixa eu colocar uma hashtag o ID do carro. Carro parou. Aqui um private void do carro anda também. Pronto. ID. Tá. E aqui. Carro passou pelo semáforo. Prontinho. Vamos dar uma executada agora. Primeiro o carro andou, parou, passou pelo semáforo. Aí o terceiro andou, parou, passou pelo semáforo. O segundo andou, parou, semáforo. Deixa eu executar de novo. Aí. Cada um dos carros começam a andar, cada um deles para lá. Vamos diminuir agora o tempo de permissão. Dá uma executada. Aqui no caso vai dar praticamente no mesmo, né? Um carro andou. Aqui no caso, ó, um carro andou dentro, aí ele só parou aqui e passou pelo semáforo aqui.
O resto, ó, ele deu passagem para os outros. Então, gente, é isso. Assim que funciona mais ou menos uma thread. Então, é isso.